Fanis, o mistério dos céus. Desvendado, você já olhou para o céu e viu algo que não conseguiu explicar? Uma luz estranha? Um objeto se movendo de forma inexplicável? Isso acontece o tempo todo e estamos falando de fenômenos aéreos não identificados. Os FANIs. É isso aí, tia. Os FANIs são o novo termo oficial para o que costumávamos chamar de OVNIs. A parada é muito doida, porque abrange muito mais do que apenas naves espaciais alienígenas. Pode ser qualquer coisa no ar que a gente não consiga identificar. A maioria desses casos acaba tendo uma explicação normal, tipo drones, balões meteorológicos, essas coisas, mas tem alguns que são realmente inexplicáveis. Então, vamos começar do começo. O que são exatamente esses tais de FANIs? Estamos falando de qualquer coisa que aparece no céu e que a gente não consegue identificar de cara. Pode ser um objeto voador, uma luz estranha, um fenômeno atmosférico bizarro. A mudança do termo de OVNI para FANI foi proposital. É porque objeto voador não identificado já meio que coloca na nossa cabeça a imagem de um disco voador. E a real é que a maioria desses fenômenos não tem nada a ver com isso. Pode ser um monte de coisas, drones militares secretos, tecnologias experimentais que a gente nem sonha que existem, ou até mesmo coisas totalmente naturais que a ciência ainda não conseguiu explicar. O importante é que, em vez de já sairmos rotulando tudo como ETs, a gente precisa encarar esses eventos com a mente aberta e investigar a fundo. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado para não cair na conversa de teorias da conspiração sem pé nem cabeça. E essa parada de FANIs não é só papo de maluco que acredita em tudo, não, né? O próprio Pentágono lançou uns relatórios recentemente que deixaram todo mundo de cabelo em pé. Eles catalogaram centenas de novos incidentes envolvendo FANIs e alguns deles são sinistros. Teve um caso, por exemplo, de um avião comercial que quase se espatifou no ar com um objeto cilíndrico gigante perto de Nova York. Imagina o terror dentro daquele avião. E o pior é que muitos desses incidentes continuam sem explicação. O governo diz que a maioria é balão meteorológico, drone e essas coisas. Mas, e os outros? Os que eles não conseguem explicar? A falta de transparência é o que mais me deixa cabreiro nessa história toda. E não são só pilotos de avião que estão vendo essas coisas, não. Teve um monte de gente graúda, tipo ex-militares e jornalistas fodas, que foram depor no Congresso americano sobre o que eles sabem sobre FANIs. Teve um cara lá, o Luiz Elizondo, que trabalhava na inteligência militar, né? E ele soltou umas bombas. Disse que tem umas tecnologias sinistras por aí, que não são dos Estados Unidos nem de nenhum outro país que a gente conheça, e que estão monitorando bases militares, áreas restritas. E o mais louco é que o Congresso está levando essa história a sério. Eles estão pressionando o governo para liberar mais informações sobre o que eles sabem, porque a parada está ficando séria. Capítulo 4. Descobertas bizarras e a ciência investigando. E não pense que esses mistérios estão só no ar, não. Teve um caso esses dias, nos Alpes suíços, que deixou todo mundo de boca aberta. Um cara estava lá, caminhando na montanha, quando se deparou com uma estrutura bizarra. Parecia um carro de bambu gigante, com 2 rodas, totalmente fora de lugar. Os cientistas foram lá, analisaram tudo e ainda não sabem explicar direito o que é aquilo. Eles acham que é algo do século XX, mas a função e a origem do objeto ainda são um mistério. E essa é a parte mais legal de toda essa história de FANIs. A gente está descobrindo coisas novas o tempo todo, e isso mexe com a nossa curiosidade, com a nossa imaginação. Capítulo 5. O fenômeno FANI na cultura pop e a busca por respostas. E essa onda de FANIs não está só no mundo real, não. A cultura pop também está pegando fogo com essa história. Filmes, séries, livros, podcasts, todo mundo está falando sobre isso. E sabe por quê? Porque é um tema que mexe com a gente em um nível muito profundo. A gente sempre se perguntou se estamos sozinhos no universo e agora parece que estamos cada vez mais perto de descobrir a verdade. E o mais legal é que a galera está se mobilizando. Tem aplicativos como o Enigma que permitem que qualquer um relate
avistamentos de FANES, e isso está ajudando a criar um banco de dados enorme com informações do mundo todo. É a ciência cidadã em ação, cara. E quem sabe, com a ajuda de todo mundo, a gente finalmente consiga desvendar esse mistério. Capítulo 6, o mistério continua. Então a gente viu um monte de coisa aqui sobre FANES, né? Desde relatos de pilotos a aparições em bases militares, passando por objetos bizarros encontrados em montanhas. E a verdade é que, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente ainda não faz ideia do que são a maioria desses fenômenos. Será que são drones super secretos, tecnologias alienígenas, ou será que são apenas coisas que a gente ainda não consegue explicar com a nossa ciência atual? A única certeza que a gente tem é que o mistério continua, e é isso que torna essa história tão fascinante. Então é isso, galera. A gente mergulhou fundo nesse negócio de FANES, né? Vimos uns casos sinistros, uns relatos cabulosos, e a parada é a seguinte: a gente não faz ideia do que está acontecendo. O governo solta uns documentos aí, fala que é drone, balão meteorológico, né? Mas a gente sabe que tem coisa aí que eles não estão contando. A gente precisa ficar de olho no céu, compartilhar informações, e quem sabe um dia a gente descobre a verdade.